Olá, minha amiga, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas, tudo em paz? Eu sou o professor Danilo Cruz, sou aqui um dos facilitadores do canal e hoje nós damos prosseguimento ao nosso estudo do quarto volume da obra Sabedoria do Evangelho de Carlos Torres Pastorino. Hoje o nosso estudo é um pouquinho mais curto, porque o capítulo realmente é bem mais é denso, é interessante, é importante, mas é bem mais compacto. Então por isso a gente tem um estudo um pouco mais rápido, né? Porque na semana que vem o próximo capítulo já é um pouco mais longo, então por isso eu privilegiei que a gente fizesse esse estudo mais curto. É o estudo do capítulo A Reencarnação. Um estudo interessantíssimo que acontece logo após a transfiguração, conforme nos relatam os evangelhos. Mas vamos ao texto, vamos ver o que é que Pastorino nos traz. Como eu disse, o capítulo se chama Reencarnação, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 10 a 13. Mateus diz assim: Perguntaram-lhe os discípulos, dizendo: Por que então dizem os escribas que Elias deve vir primeiro? Respondendo, Jesus disse: Sem dúvida, Elias vem primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio e não o conheceram. Antes fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer por parte deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Aí a gente vai agora para o Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículos de 10 a 13, quando Marcos diz assim: E guardaram essa palavra, discutindo entre si o que seria ter sido levantado dentre os mortos. Então lhe perguntaram, dizendo: Como é que os escribas dizem que Elias deve ter vindo primeiro? Respondendo, disse-lhes: Elias, tendo vindo primeiro, restauraria todas as coisas, e como está escrito do Filho do Homem, padeceria muitas coisas e seria rejeitado. Mas digo-vos que, tal como está escrito a respeito dele, também Elias veio e fizeram a ele tudo o que queriam. Olha que interessante, hein? Aí a gente vai perceber, como diz Pastorino, que aqui nós temos um dos ensinos mais claros e mais explícitos de Jesus. Mas há 2 milênios isso vem sendo premeditadamente mal interpretado. Pensadamente se torce a doutrina explicada por Jesus para adaptá-la às próprias convicções e aos convencionalismos ditados pela falta de conhecimento da realidade. São então trazidos à baila nos comentários dos hermeneutas, dos exegetas, os mais deslavados sofismas que contradizem frontalmente o texto. Reconstituamos aí a cena tal como está narrada pelos evangelistas. Primeiro a gente vai ver em Marcos que nós encontramos a causa que provocou a pergunta. Os discípulos tinham gravado na memória a proibição de Jesus, e a esse respeito vinha sendo mantida acesa a discussão a propósito da frase ter se levantado dentre os mortos. Vejamos aí o estudo sobre anisteme, levantar-se, que a gente já fez lá no volume 3. Apesar da discussão, não se fez à luz, não chegaram a eles a uma conclusão satisfatória. Com efeito, havia muitos dados que pareciam contraditórios entre si. Malaquias previra o retorno de Elias à terra antes do Messias, na qualidade de seu precursor.
Jesus declara em Mateus capítulo 11, versículo 14, a respeito de João Batista, então encarnado: e se quereis aceitá-lo, ele mesmo, João, é o Elias que tinha que vir. Convém ler aí todo o comentário que a gente já fez lá no volume 3 sobre isso. Mas logo após, João Batista foi retirado de cena, foi decapitado. Agora mais uma complicação surgiu. Eles acabavam de ver e ouvir Elias com a forma de espírito na transfiguração. Como explicar-se ali a presença de Elias? Elias não havia renascido na pessoa de João Batista? Então, por que apareceu Elias e não Batista? E havia mais ainda. Se havia previsto que a missão de Jesus chegava ao fim, assunto aí que é tratado durante a visão, confirmando aí as palavras anteriores de Jesus, não haveria tempo suficiente para que Elias reencarnasse e viesse preparar o caminho para o Senhor. De fato, como diz Pastorino, a confusão aí procedia e eles resolveram interpelar Jesus, expondo a ele as suas dúvidas, numa pergunta que englobasse essas dúvidas. Como dizem os escribas que Elias deve vir primeiro? Aí Jesus aceita e ratifica o ensino dos escribas, baseado nas escrituras. Não há dúvida de que Elias vem antes. Eis a resposta com suas variantes nos dois evangelhos. Mateus diz assim: sem dúvida Elias vem. Ele usa o erketain, que é presente do indicativo, e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer da parte deles. Já Marcos responde assim: com efeito, tendo vindo primeiro, Elias restauraria todas as coisas, e como também está escrito do Filho do Homem, padeceria muitas coisas e seria rejeitado. Mas digo-vos que tal como está escrito a respeito dele, também Elias veio e fizeram-lhe tudo o que queriam. Mesmo assim, confuso, o sentido do texto de Marcos concorda com o sentido do texto de Mateus em suas linhas básicas. Primeiro ponto, Elias já veio e, não tendo sido reconhecido, foi assassinado. Mas Elias já veio. Após essa resposta incisiva, os raciocínios se aclaram. Eles haviam degolado Elias quando degolaram João Batista. E por isso Elias apareceu em espírito. De fato, o espírito não morre. Só morre a personalidade terrena única que recebe o nome. A conclusão é óbvia. O espírito, com E maiúsculo, individualidade, é um só, que vivifica sucessivamente várias personagens, várias personalidades. O mesmo espírito, pois, vivificara Elias e 900 anos depois vivificara a personalidade de João Batista. Assim sendo, o espírito era o mesmo e podia apresentar-se em qualquer das suas formas, a seu gosto, ou como Elias, ou como João Batista. Tudo ali se esclarecia definitivamente e os discípulos entenderam finalmente que quando Jesus lhe falara de Elias, ele se referia a João Batista, a nova reencarnação de Elias. E foi assim que o compreendeu Gregório Magno, um dos pais da igreja, que vamos repetir. Ele diz assim: em outro passo, o Senhor, interrogado pelos discípulos sobre a vinda de Elias, respondeu: Elias já veio. Mateus capítulo 17, versículo 12, Marcos capítulo 9, versículo 12. E se quereis aceitá-lo, é João que é Elias. Mateus capítulo 11, versículo 14. João, ainda interrogado, diz o contrário: eu não sou Elias. João capítulo 1, versículo 21. É que João
era Elias como individualidade e não Elias em pessoa, personagem, personalidade. O que o Senhor diz do Espírito, João, nega da pessoa. Olha aí que interessante. Gregório Magno fala isso na homilia 7, na Patrologia Latina. E aí o sentido desse esclarecimento dado pela individualidade, ou seja, Jesus, ao intelecto e às emoções da personalidade, Pedro, Tiago e João, é o exemplo do que ocorre com todos os que se aproximam das realidades espirituais. Muita coisa existe que o intelecto, mesmo iluminado, e as emoções recusam aceitar. Nesse mesmo trecho, nós temos a comprovação disso. Há quantos séculos obstina-se a humanidade em não aceitar a lição que foi dada, só porque, vivendo presa à personalidade, os seus intelectos não percebem a realidade profunda. E, no entanto, como aponta Pastorino, centenas de intelectuais privilegiados leram o trecho, comentaram o trecho, mas sempre baseados nos raciocínios horizontais da personagem humana, da personalidade limitada. Por isso que é tão difícil convencer aqueles que, encarcerados na personalidade, cujo eu aí unicamente conhecem, não conseguem perceber nada além do que os sentidos lhes fornecem e recusam a luz do Espírito. Quando, entretanto, se dá o contato com o Espírito, com E maiúsculo, ele se mostra ao intelecto o fato, e o intelecto imediatamente vê, percebe e entende as coisas, sem necessidade de fazê-las passar pelo crivo do raciocínio e pelo filtro das emoções. A visão é global, é inteiriça, é total. Nessa elucidação de Jesus, as palavras foram poucas, mas o alcance do intelecto que acabava aí de ter tido contato foi completo. Entenderam que eles falavam de João Batista, está escrito lá, e entenderam, perceberam, viram, nada mais lhes era necessário. A intuição estava absorvida, a convicção era indiscutível, o espírito penetrara no intelecto e o intelecto entrara no reino dos céus, vendo não mais através de um vidro obscuro, mas face a face. Não mais por partes, mas englobadamente, como está lá colocado na primeira epístola aos Coríntios 13:12. Então, natural e compreensível a recusa daqueles que vivem na personalidade em aceitar essas visões espirituais. Um plano se opõe ao outro em polos opostos. Quem está e vive preso aos sentidos físicos, quem só raciocina intelectualmente, é como a criança que fala como criança, pensa como criança, raciocina como criança. Mas quando eles se tornarem homens, abandonarão os modos de ver das crianças. Também lá na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 11. Ora, como pretender que a criança cresça repentinamente, de imediato, e com isso raciocine como uma pessoa adulta? Não dá. Como pretender que a personalidade atinja de inopino a individualidade? Só o tempo, que é o ritmo evolutivo, nas palavras de Pietro Baldi, é que poderá resolver o caso e amadurecer os frutos. É preciso que a gente aguarde com paciência que a humanidade e os seus dirigentes políticos e espirituais se tornem adultos. E aí sim tudo será mais fácil. Palavras não são minhas, são de Pastorino. Maravilha, o estudo é esse. A gente realmente num tempo muito menor hoje, mas na semana que vem a gente volta, com fé em Deus, alargando um pouco mais, porque o capítulo é um pouco mais extenso. Um grande abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.